E aí, meus queridos e queridas, aqui é o professor Pedro Ivo e hoje nós vamos falar sobre força magnética. Para a gente ter um entendimento do o que é força magnética, a gente precisa lembrar um pouco desse conceito de campo magnético, campo elétrico ou até o campo gravitacional. O que é um campo magnético? O que é um campo elétrico ou gravitacional? O que é campo? Campo é uma grandeza física vetorial que é responsável pela formação da força elétrica quando corpos são contidos nesse campo. Então, quando a gente pega uma carga elétrica e uma carga elétrica inserida em um campo elétrico, sobre essa carga elétrica vai agir uma força elétrica. Mas, da mesma forma que acontece em um campo elétrico, se age ali uma força elétrica, a mesma coisa acontece aqui com o campo magnético. Mas antes de a gente começar isso, eu quero lembrar a seguinte situação. Eu falei para vocês em aula passada que o magnetismo e a eletricidade antigamente era considerado assuntos distintos, mas hoje nós sabemos que não, que vêm da mesma entidade. O que é que separa um campo? O que separa a eletricidade e o magnetismo? Todos vêm da mesma entidade, que é a carga elétrica, mas eu falei para vocês que a eletricidade a gente tem fenômenos elétricos quando tem uma carga parada ou uma carga em movimento. Já fenômenos magnéticos são gerados quando a gente tem cargas em movimentos. Então, todo o estudo que a gente vai falar de agora em diante está se envolvendo agora cargas elétricas que estão contidas, imersas em um campo, sobre elas agindo uma força, mas a diferença dessa força magnética para uma força elétrica é que é necessário aqui que as cargas elétricas estejam sempre em movimento. Se essa carga ficar parado aqui e imersa nesse campo, ela vai ter uma força aqui igual a zero, não tem. Já ao contrário, não. Se eu tenho aqui uma carga elétrica e essa carga elétrica está inserida em um campo elétrico, mesmo parada, ela vai ter aqui uma força elétrica. Então, parado ou em movimento, funciona com eletricidade, mas em movimento funciona com magnetismo, tá bom? Então vamos lá. Força magnética sobre uma carga móvel imersa no campo magnético. Então vamos considerar aqui que a gente tem uma carga e essa carga tem duas, na verdade. E aí quando essa carga aqui ela é inserida aqui nesse campo magnético, sobre esse campo magnético, sobre essa carga é exercida uma força magnética. O necessário aqui e a diferença de eletricidade é que essa carga tenha uma velocidade. Então, carga positiva, aqui a gente gerou uma força para cima e aqui a gente tem uma carga negativa com a mesma direção de velocidade, mesma direção de campo, mas a gente tem uma força para baixo. Então, o que a gente consegue identificar? Que, considerando aqui que eu tenho um campo constante, eu consigo dizer que a força que é gerada aqui sobre a carga é diretamente proporcional ao valor da carga e a sua velocidade. Então a gente pode dizer que, sendo um campo magnético constante, eu tenho que a força gerada aqui ela é diretamente proporcional ao valor da carga e ao valor da velocidade. Então, se eu tenho uma carga que está se movimentando aqui nesse campo grande, se eu tenho uma carga grande, eu vou ter uma força grande. Se eu tenho uma carga, mas essa carga tem uma velocidade muito grande, eu também vou ter uma força magnética. Então, essa força magnética ela está diretamente proporcional, mantendo esse campo constante, está diretamente proporcional à carga e a velocidade. Sendo assim, olha, pegando o valor da carga e pegando o valor da velocidade aqui, que está dividindo com a força, eu posso pegar aqui que está dividindo, passar para o outro lado, ele vai multiplicando. Então a gente vai ter a seguinte
formulazinha para a gente determinar a força magnética. Eu tenho força magnética depende do valor da carga, depende que essa carga esteja em movimento, então depende de sua velocidade, e depende também do valor do campo magnético que essa carga aqui está inserida, né? E também um outro fator é o ângulo entre a movimentação da carga e o campo magnético. Então, esse ângulo aqui também, né, a gente pode considerar aqui, ó, um ângulo θ aqui, ó, um ângulo θ aqui. Esse ângulo também gera uma influência aqui nessa força magnética, tá bom? Então, quando uma carga em movimento é imersa ao campo, né, magnético, uma força magnética provoca uma ação sobre essa carga. Então, só existe força se existe movimento. Se a velocidade, vou botar aqui, ó, sendo velocidade igual a zero, significa que o corpo a gente tem uma carga em repouso. Então, significa dizer também que a força magnética que atua nela é igual a zero. Tranquilos? Beleza? Vamos embora. Segunda situação, ele diz aqui: a força magnética é uma grandeza vetorial. Sendo a força magnética uma grandeza vetorial, significa dizer que ela tem intensidade, e a gente conseguiu aqui determinar a intensidade dessa força magnética. É só multiplicar o valor da carga, a velocidade e o valor do campo, e tem uma relação também com o ângulo, o ângulo formado entre a velocidade e o campo. Então a gente consegue determinar a intensidade. Mas e a direção e o sentido? Podemos determinar a direção e sentido da força magnética pela regra da mão esquerda. Vamos lembrar que a gente estudou em aulas passadas a regra da mão direita. Quando é que se utilizava a regra da mão direita? Quando a gente trabalhava com campo magnético. Então, se eu quero determinar o campo magnético gerado através de um fio condutor, a gente se utiliza da regra da mão direita. Mas quando eu quero calcular, determinar a direção e sentido da força magnética, aí a gente se utiliza da regra da mão esquerda. Aqui eu tentei um projeto aqui de uma mão, mas ficou bom. E aqui a gente tem o seguinte esquema. O dedo indicador, ele vai servir para determinar a direção e sentido do campo magnético. Já o dedo médio, ele vai determinar para indicar a direção e sentido da velocidade da carga, e o dedão, o polegar, né, a gente vai indicar o sentido da força magnética. Então, eles vão ter um formatozinho assim, como se estivessem 90 graus. Aqui, ó, 90 graus, 90 graus, né? Então, todos os indicadores aqui possuem 90 graus. Vamos lembrar que isso aqui só funciona com a mão esquerda. Para a gente ter uma ideia aqui, olha, eu tenho um campo que ele está meio que direcionado aqui para cima, né? Então, vou apontar aqui, ó, com o indicador, determina o campo magnético. E aí eu tenho a velocidade, a gente tem o dedo médio, a indicação aqui da velocidade, e para cima a gente tem aqui, né, ó, para cima a gente tem aqui a direção e o sentido da força. Então, por isso que essa força aqui, ela tem um sentido para cima. Aqui a gente da mesma forma, né? Eu tenho aqui o indicador servindo com a direção do campo, aqui o dedo médio, a gente tem a velocidade, e a força aqui seria para cima, né? Mas por que a força aqui está para baixo? Como eu tenho um valor dessa carga aqui negativa, quando eu substituir o valor dessa carga por um valor negativo, eu vou ter aqui uma força negativa. O que representa uma força negativa? Que ela vai ter um sentido, né? Um sentido oposto ao da regra da mão direita. Então, quando a gente encontrar uma carga aqui, onde essa carga for negativa, na verdade ela vai ter só um sentido oposto da regra da mão esquerda, desculpa, da regra da mão esquerda. Então, no caso, aqui, carga negativa, sentido oposto à regra aqui da mão esquerda. Então, eu fiz um esqueminha aqui, ó. Eu tenho aqui, no caso, a gente vai ter aqui, ó, polegar, né? Aqui eu tenho campo magnético, que é o indicador,
e aqui eu tenho o dedo médio, aqui a velocidade. Lembrando que eles possuem aqui, ó, entre eles, né, 90 graus, eles têm que possuir 90 graus aqui entre eles. No caso, a força 90 graus com a velocidade, a força 90 graus com o campo, mais o campo e a velocidade podem ter um ângulo aqui diferente de 90 graus, tá bom? Tranquilo? Então, intensidade determinada pela formulazinha, que é a multiplicação entre a carga, velocidade e o campo, e a direção e sentido a gente pode determinar através da regra da mão esquerda, tá bom? Beleza? Ou também a gente pode se utilizar como a regra da palmada, tá bom, gente? Então, como é a regra da palmada? Né? A gente se utiliza aqui como uma palmada, né? Os dedos, a direção de todos os dedos aqui vai ser a indicação e sentido, do campo. Então, olha, o campo está subindo, então eu vou apontar para lá. A palma aqui da mão, ela vai se movimentar no sentido da velocidade. A velocidade está indo aqui para a direita, né? Então, vai se movimentar aqui para a direita e você percebe que o dedão aqui ele está apontando para cima. Então, a gente pode se utilizar também dessa regra aqui, também se utilizando da mão esquerda, mas a gente se utiliza como a regra da palmada, tá certo? Então, pode ser utilizado também aqui. E uma legendinha aqui para a gente lembrar, como se você perceber, a gente tem aqui vetores onde eles estão trabalhando em sistemas tridimensionais, né? Eles não estão apenas em um plano, mas num sistema onde tem 3 dimensões. Então, só para lembrar, quando existem vetores perpendiculares ao plano do papel, né, ou da tela aqui, né, quando a gente tem um vetor que estiver entrando no plano, a gente vai ter uma bolinha e um xizinho. E quando a gente tiver um vetor que estiver saindo do plano aqui do papel, a gente vai ter uma bolinha e um pontinho, tá bom? Então, força magnética que age sobre uma carga trabalhado aqui. Vamos passar para a segunda situação. Após estudar as forças magnéticas, a gente tem alguns casos a trabalhar. Vamos entender aqui que a força magnética ela pode ser determinada por Q vezes V vezes B vezes o seno do ângulo. Então, o primeiro caso a se estudar, vamos lembrar, guarda essa formulazinha aqui. Vamos lembrar aqui, carga em repouso ou lançada paralelamente às linhas de campo. Quando a gente tem uma carga, aqui a gente tem as linhas de campo, ó, essa partezinha verde, né? São indicações das linhas. As linhas elas estão aqui se movimentando para a direita, né? Na horizontal. E aí tem uma carga que essa carga foi lançada para aqui para a direita. E eu tenho uma outra carga, né? Eu vou chamar aqui essa carga de A. Eu tenho uma outra carga, eu vou chamar ela de B. E eu tenho uma carga B que foi lançada aqui na horizontal, só que para a esquerda, né? No sentido oposto da primeira. O que é que a gente percebe? Que a força magnética que está agindo aqui sobre as duas cargas é igual a zero. Elas possuem campo, elas possuem velocidade, mas não existe força magnética atuando sobre ela, mesmo tendo velocidade, mesmo tendo movimento. Quando é que isso acontece, gente? Isso acontece quando elas têm 0 graus, estão no mesmo sentido das linhas, ou quando ela tem aqui, ó, um ângulo de 180 graus, ou seja, no sentido oposto das linhas. Então, quando as cargas se movem no mesmo sentido ou no sentido oposto à da linha, a gente tem uma força magnética igual a zero. Por que essa força magnética aqui igual a zero? Porque, ó, 0 graus aqui e aqui eu tenho 180 graus. Seno de 0 e seno de 80 é igual a zero. Então, eu tenho aqui, substituindo, olha, eu vou ter que força magnética é igual a Q vezes V vezes B. E nos dois casos, seno aqui do ângulo aqui de 0 de 180 vai ser zero. Então, essa multiplicação aqui termina em um único resultado que é zero. E a outra relação é isso aqui quando elas estão em movimento. E a outra relação que se essas cargas estivessem paradas, né? Se essas cargas estivessem paradas, a força magnética também ia ser zero. Isso porque já foi discutido e também porque se a velocidade é zero aqui, a gente tem uma força magnética atuando aqui zero. Então, cargas podem se movimentar, podem estar contidas em um campo magnético e mesmo assim elas não têm forças magnéticas, tá bom? Se utilizando a regra da mão esquerda aqui, ó, quando
o sentido aqui do campo for o mesmo sentido, né, que for paralelo ao sentido da velocidade, a gente não tem essa força aqui, tá bom? Só tem quando existe um ângulo entre esses dedos, beleza? Então, primeiro caso. Segundo caso, carga elétrica lançada perpendicularmente às linhas de campo. O que significa perpendicularmente? Quando a gente tem 90 graus com essas linhas. Vamos considerar aqui que a gente tem um campo, esse campo está saindo, né? Vou botar aqui de marrom, né? Porque essas bolinhas aí são marrons. Né? Eu tenho um campo aqui que ele está saindo, bolinha com xizinho, a gente tem um campo aqui, saindo. E aqui eu tenho uma velocidade que está se movimentando. Aqui eu vou escolher aqui a de cima, né? E eu tenho uma velocidade que está se movimentando aqui para esquerda, né? Em cima, 90 graus. Tá vendo? 90 graus. Aqui também, né? Se for para baixo, 90 graus. E assim, em todos os casos, a gente tem que a velocidade e o campo formam um ângulo de 90 graus. Então, sendo aqui o seno de 90 igual a 1, a gente vai ter a seguinte fórmula, né? Eu vou ter que Fm é igual a Q vezes V vezes B vezes o seno, que no caso aqui de 90, sendo isso aqui igual a 1, eu vou ter que a força magnética é igual a... Mas quando a gente tem um seno de 90, né, ou seja, eles são perpendiculares, a velocidade e a força, esse caso ele tem algumas peculiaridades. Vamos entender essa estrutura. Eu tenho aqui que eu tenho uma cargazinha e essa carga ela tem uma velocidade V, mas ela está contida aqui em um campo, que esse campo está entrando, né? São xizinhos aqui, bolinha X, então ele está entrando. Então vamos se utilizar da regra da mão esquerda, né? Eu tenho um campo entrando aqui, né? Eu tenho vou se utilizar dessa bolinha aqui, né? Eu tenho um campo entrando, então eu aponto o dedo indicador para baixo, né? A velocidade, o dedão não, né? O fura-bolo, né? Aqui a gente tem o dedo médio, a gente tem que vai ser para, no caso, aqui para baixo da tela, e aqui o dedão a gente vai ter esse esquema, vai ficar algo assim, ó, só que isso aqui apontando para baixo, aqui é a indicação da velocidade, então a força vai estar apontando aqui para a direita, e isso em todos os casos, isso aqui, em todos os casos aqui, a gente vai ter uma formação que a força está apontando aqui, olha, sempre para o centro da circunferência. Se você utilizar aqui da regra da mão direita, a gente vai achar aqui uma força apontando para baixo, uma força aqui apontando para cima, uma força aqui apontando para a esquerda e aqui para a direita. E você percebe que essa força aqui, ela está sempre apontando para o centro, né? Então, se ela está sempre apontando para o centro e tendo aqui uma velocidade, onde essa velocidade aqui ela é uniforme, né? A gente vai ter aqui um movimento, onde esse movimento vai ser um movimento circular uniforme. Então, toda vez que existir uma movimentação perpendicular ao campo, vai existir aqui um movimento circular. E aí a gente percebe que o quê? A força magnética se comporta como força centrípeta. Essa força magnética aqui nesse caso, ela está se comportando como a força centrípeta responsável por essa movimentação circular. Então, quando a gente existe aqui uma força que aponta para o centro, sempre apontando para o centro, essa força aqui a gente pode considerar como força centrípeta. Então, eu tenho que força magnética é igual a força centrípeta, onde força centrípeta aqui é igual a massa do corpo, né? Eu vou botar aqui, é a massa dele, vezes a velocidade uniforme desse corpo, ao quadrado, dividido pelo raio, né? O raio aqui da circunferência. Então, isso aqui eu tenho como força magnética igual a força centrípeta, que ele se comporta como uma força centrípeta. Mas qual é a fórmula da força magnética? Eu tenho que força magnética é Q vezes V vezes B, nesse caso, seno de 90. A gente já sabe que seno de 90 vale 1. Né? Então, substituindo todas as informações aqui, eu sei que isso aqui se comporta como uma força centrípeta, então M vezes V ao quadrado sobre R igual a Q vezes V vezes B, e o seno de 90 vale 1, então ele desaparece aqui. Né?
Então o que é que eu posso fazer? Eu tenho um V ao quadrado desse lado e tenho um V aqui. Então eu posso cortar um V de um lado e um V do outro. Então esse V aqui vai desaparecer aqui da direita, sobrando apenas esse V aqui. Então a gente chega em uma fórmulazinha onde eu posso, através dessa fórmula, determinar a velocidade desse movimento, eu posso determinar o raio dessa rotação, eu posso determinar o campo, o valor da carga ou o valor da massa dessa carga. Então, essa fórmula aqui vai depender da informação pedida na questão. Mas vale lembrar uma situação. Como a gente está trabalhando aqui um movimento circular uniforme, certas questões elas podem pedir que você determine a velocidade, trabalhando assim com a frequência de rotação, pode até pedir aqui o período de rotação, pode-se pedir aqui também a frequência de rotação. Então vamos lembrar aqui de algumas formas de movimento circular uniforme, onde eu tenho V, né, a velocidade aqui ó, de movimento pode ser determinado por 2πr vezes F, onde F é a frequência, né? R é o raio e V é a velocidade. Essa velocidade aqui uniforme está girando, fazendo com que essa carga gire. E como é que eu determino o período? Período, vamos lembrar que período é o inverso da frequência. Então, se eu quero determinar o período, período é igual a 1 sobre F, como também uma curiosidade, tá bom? Como também aqui a gente pode ter uma curiosidade, que frequência, se caso for dado na questão, também pode ser o inverso aqui do período. Então, 1t é igual a 1 sobre F, como F também é 1 sobre T, tá certo? Então, isso aqui isso é um tipo de conteúdo que bate em vários tipos de questões aí, tá bom? Então, vale a pena estudar. E uma segunda situação é terceira situação, na verdade, é carga lançada obliquamente no interior de um campo magnético. Então, se eu tenho agora um seno de um ângulo, onde esse seno desse ângulo é diferente de zero, que é o caso aqui, é diferente de 180, que é esse caso aqui, que no caso a gente vai ter força igual a zero, né? É diferente de seno de 90, que no caso a gente vai ter essa rotação aqui. Então, se a gente tem ângulos diferentes de 0, 180 e 90, então a gente vai ter aqui ó, um movimento em espiral aqui, olha, esse tipo de rotação. Então ele vai ficar girando aqui ó, como se fosse bem parecido com o solenoide, né? A movimentaçãozinha dele aqui, quando ele estiver imerso aqui no campo. E aí, como é que calcula isso? Não tem nada demais, a gente não vai estudar esse movimento, mas a força que é gerada através dele vai ser Q vezes V vezes B vezes o seno do ângulo, onde esse seno do ângulo aqui vai ser diferente de 0, de 180 e de 90. Então a gente só calcula através dessa fórmulazinha aqui. Tranquilos? Então, só para lembrar, aqui a fórmula quando a gente tem ângulos diferentes de 0, 180 e 90. Aqui, quando a gente tem uma fórmula onde a gente tem ângulos iguais a 0, 180, ou seja, 0. E aqui a fórmula quando a gente tem um ângulo igual a 90 graus, tá bom? Esse ângulo é um ângulo de quê? É o ângulo entre a velocidade e o campo magnético. Velocidade e o campo. Velocidade e o campo, tá bom? Tranquilo? Então, basicamente é isso que a gente tem para estudar sobre força magnética gerada em uma carga. Mas, e se agora a gente precisar determinar a força magnética que é gerada através de um fio condutor? Vamos entender a seguinte situação. A gente tem um fio, esse fio ele possui cargas elétricas, né, no seu interior, e essas cargas elétricas elas estão em constante movimento, né? Então, se eu pegar um fio que tem cargas, e essas cargas estão em movimentos, e eu colocar imersa em um campo magnético, será que vai existir força sobre essas cargas? Sim, isso é o que vai acontecer. Então, tem um exemplo aqui, onde eu tenho um fio, e esse fio ele possui aqui cargas elétricas, onde essas cargas elétricas estão aqui se movimentando para baixo, né? Se essas cargas elétricas estão se movimentando para baixo, a gente tem aqui um campo, vamos lembrar que eu tenho um campo aqui, onde esse campo ele é um campo de entrada, né?
Então a gente vai ter, se utilizando aqui da regra da mão direita, né, ou da mão esquerda, o campo aqui, ó, entra, né? A velocidade aqui, ó, para baixo, e o dedão aqui, ó, sentido da força. Então por isso que, se utilizando da regra da mão esquerda, a gente tem uma força aqui que vai ser indicada aqui para a direita, ou seja, vai existir uma força que vai puxar esse fio aqui, olha, para a direita, tá bom? Então a direção e sentido da força magnética pode ser determinada também aqui, nesse caso, pela regra da mão esquerda, tá bom? Se eu falei direita, desculpa aí o erro. Então a gente tem aqui a seguinte situação. O que a gente vai fazer? O polegar continua sendo a força, né? O indicador continua sendo o campo magnético. A diferença agora é que quando a gente trabalhava de velocidade, né? Da carga elétrica, quem é a movimentação da carga elétrica? Agora nesse caso é a corrente, né? Corrente são cargas elétricas em movimento, em um sentido ordenado. Então a gente vai indicar essa velocidade pela corrente elétrica, tá bom? Então, a única diferença é essa velocidadezinha aqui. Então, vamos identificar da seguinte forma. A gente estudou em aula passada, sendo aqui a corrente 90 graus com o campo magnético, né? A gente vai ter a seguinte forma. Força magnética é Q vezes V vezes B, né? Se ele não for 90 graus, a gente coloca seno aqui do ângulo. Sabendo que a gente estudou lá em corrente elétrica a seguinte forma: corrente elétrica I é igual a Q dividido por ΔT. Isso é a formulazinha de corrente elétrica. Então, se eu pegar esse ΔT que está dividindo e passar para o outro lado, ele vai multiplicando. A gente vai ter Q é igual a I vezes ΔT. Então, substituindo, no lugar de Q aqui, eu vou colocar I vezes ΔT. Então, substituindo, eu vou ter força magnética I vezes ΔT, que é o tempo, vezes B, né, que é o campo, vezes V. Só fiz trocar aqui por um erro. Só que, o que eu tenho é o seguinte esquema. Eu tenho aqui, que se eu multiplicar aqui, ó, ΔT, que é tempo, vezes velocidade, o que é que eu vou achar? Existe uma formulazinha de velocidade que você estudou logo no início lá de cinemática, que é a seguinte: ΔS por ΔT, né? Onde, se eu pegar esse ΔT aqui e jogar aqui para o outro lado, ele vai ficar V vezes ΔT. Então, eu posso dizer que V vezes ΔT é ΔS. O que é o ΔS? É o quanto essas cargas se movimentaram. Então, essa carga vai se movimentar no fio. Então, a gente pode considerar que ΔS aqui é o comprimento do fio. Então, eu vou considerar como sendo o comprimento aqui do fio. Então, quando a gente está falando de comprimento, eu vou chamar esse ΔS de L. Então, eu vou chamar aqui o ΔS de L. Então, substituindo ΔT e V, essa multiplicação aqui por L, eu vou ter a seguinte fórmula, que a força magnética, quando estiver sendo trabalhada aqui em um fio condutor, ela vai ser a multiplicação. Ela depende do campo que o fio está envolvido aqui, né, está contido, depende da corrente elétrica, que são as cargas, e depende do comprimento do fio que está contido no campo. Se eu tiver um exemplo aqui, é o campo, e eu tenho um fio aqui do lado de fora, então já não existe mais força magnética aqui nesse fio que não está imerso no campo. Então esse L aqui é apenas o comprimento do fio que está imerso, contido aqui no campo, vezes o seno aqui do ângulo, onde esse seno ele vai ser o que nesse caso? O seno aqui do ângulo ele vai ser o ângulo formado entre I, a corrente, e o campo aqui. É a mesma coisa lá de força, né? V e B, aqui eu vou ter I e B, o ângulo formado entre eles. Então, para a gente calcular a força magnética em um fio, a gente tem essa fórmula assim, e para a gente calcular a força magnética em uma carga, a gente tem essa outra, tá bom? É bem parecido, né? Mas aqui a gente tem V e Q, e aqui a gente vai ter I e L, tá certo? Tranquilo? E todas se utilizam aqui da regra da mão esquerda. Mas o que é que acontece se eu colocar um fio ao lado do outro, né? Então vai existir aqui
uma força de interação entre esses fios. Como assim uma força de interação? Pode acontecer uma força de atração entre os fios, ou pode acontecer uma força de repulsão entre esses fios, tá bom? De seguinte forma, vamos entender aqui. Quando eu tenho uma corrente elétrica aqui nesse fio, você concorda comigo que a gente já estudou isso, que em volta desse fio aqui vai se formar um campo magnético. Esse campo magnético, se a gente for entender, se utilizando, como é que a gente calcula o campo magnético de um fio? O campo magnético a gente determina pela regra da mão direita. Então eu tenho aqui, ó, I1 indo para cima, e pela regra da mão direita, ó, aqui pela direita ele entra e pela esquerda ele sai. Então eu vou ter aqui um campo sendo gerado aqui, olha, sendo gerado nesse fio 2, um campo de entrada promovido aqui por esse fio. Então eu tenho aqui campos de entrada, onde eu tenho B1, 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 vou colocar aqui também, ó, só para a gente identificar, B1, B1 e B1. Esses campos aqui, essas bolinhas com xizinho, é um campo formado por esse fio aqui. Então, esse fio I2, ele está imerso no campo formado por esse fio I1. Né? Então, ele está imerso aqui com o campo para, no caso, de entrada, né? Um campo que está entrando aqui no plano, e aí eu tenho uma corrente aqui para cima. Se utilizando aqui da regra da mão esquerda, né? O que a gente vai ter? Eu vou ter um campo aqui, ó, que vai estar entrando. Aqui, ó, esse dedo médio é a velocidade e a força aqui vai ter uma força aqui para a esquerda, então força F2. Então, o que é que a gente pode dizer? Que o campo que esse fio está imerso é um campo produzido pelo fio 1, ou seja, vai ser B1, onde como é que a gente calcula o campo produzido por um fio retilíneo? A gente chegou a estudar que é determinado pela M, que é a permeabilidade magnética. Vamos só lembrar isso, que esse M, ele representa, quando é vácuo, 4π vezes 10 elevado a menos 7, né? Tesla vezes metros dividido por A. Isso daqui é uma constante, né? Vezes I, que é a corrente que está sendo gerada aqui. Quanto maior essa corrente, mais forte vai ser o campo aqui. E também depende de 2π raio, né? É o raio. O que significa esse raio? O raio é a distância do fio até um ponto qualquer do espaço, ou seja, a distância entre um fio e outro. Então vou até colocar isso aqui, ou seja, é a distância entre um fio e outro. Ou posso dizer então que aqui o raio, nesse caso, vai ser a distância entre os fios. Então, como é que eu calculo a força magnética aqui gerada aqui em F2? Vai ser força magnética igual a B, né, vezes I vezes L. Quem é o B aqui? B é o campo promovido aqui por esse fio 1. E 2, quem é a corrente que está passando aqui? É a corrente I2. Vezes L, que é o comprimento dele. Vezes L, que é o comprimento dele. No lugar de B1, eu vou substituir pela fórmula do campo magnético. Então, substituindo, a gente vai chegar a essa seguinte fórmula. Vai ficar M, né? M0, que no caso for o vácuo, vezes I1 dividido por 2πr. Aí aqui, ó, I2 vezes L. Então, essa fórmula aqui, ela serve tanto para determinar o valor de F1 ou o valor de F2, pois esses valores de F1 e F2, eles seguem a terceira lei de Newton, tá bom? Ou seja, a força que um fio exerce sobre o outro é a mesma força que o outro exerce sobre um fio, tá bom? Então, são as mesmas forças. Então, se você calcular essa força magnética, você está calculando as duas forças. Lembrando que a terceira lei de Newton é ação e reação, onde as forças têm mesma intensidade, mesma direção, mas sentidos diferentes. E aqui um resumozinho que a gente pode determinar aqui. Quando os fios eles têm correntes no mesmo sentido, as duas estão subindo, as duas estão descendo, a gente vai ter uma atração entre os fios. Os fios eles vão tender a se atrair. Mas quando os fios eles têm sentidos opostos, um subindo e um descendo, a gente tem aqui então um processo de repulsão. Os fios eles vão se afastar, tá bom? Então
Meus queridos e queridas, obrigado pela atenção de vocês, obrigado pela presença de vocês. Espero que tenham gostado e a gente se encontra na nossa próxima aula, tá bom? Valeu, galera, e tchau!